Bom, antes de começar esse vídeo, gostaria de falar um pouquinho a respeito do Vadão, porque infelizmente perdemos essa figura, um técnico que ficou bastante conhecido no futebol brasileiro, treinou vários clubes, tudo começou lá no início dos anos 90, quando ele treinou aquele Mojimirim, que marcou história no futebol brasileiro, ficou conhecido como o Carrossel Caipira, revelou para o mundo aquele que viria depois a ser o melhor jogador do mundo, o Rivaldo, importantíssimo no pentacampeonato, né? Para mim, ao lado do Ronaldo, também o melhor jogador do Brasil na Copa de 98, o cara que fez duas Copas belíssimas, foi revelado ali para o futebol nacional com um Vadão naquele Carrossel Caipira que para muita gente lembrava a Holanda do Rinus Michels de 74, aquela que tinha Johan Cruyff no seu elenco. E depois passou por uma série de outros grandes clubes, não teve a carreira com o sucesso que se esperava dele, mas terminou até que em alta entre aspas. Eu acho que essa última passagem dele pela seleção brasileira feminina nem deveria estar lá mais, mas ainda assim o seu último cargo foi um cargo de importância, porque ele foi eliminado numas oitavas de final numa Copa do Mundo feminina, jogando, vestindo a camisa da CBF à frente da seleção feminina. Então teve uma carreira que, se não foi tudo aquilo que a gente esperava, pelo menos foi sólido, treinou uma série de clubes, foi muito importante para o Guarani, para a Ponte, por exemplo. Enfim, a gente lamenta e presto aqui minhas condolências aos familiares. Hoje também foi um dia muito triste, por conta da entrevista do meu xará, Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, à Fox Sports. Nossa, que entrevista vergonhosa, assim, no momento como esse que a gente vem acompanhando as notícias, né, o cenário político, o cenário complicado que a gente vem vivendo, parece que cada vez mais o Brasil se separa do mundo inteiro com relação à postura de combate ao coronavírus. Já vem há bastante tempo, mas cada vez mais os números vão separando, tirando o Brasil fora de tudo quanto é mapa mundial, porque aqui virou de fato uma vergonha nesse sentido. Enquanto as autoridades deveriam estar preocupadas em conter, elas estão preocupadas em retomar a vida normal como se nada tivesse acontecendo, e isso é muito triste. E aí, assim, todo mundo sabe a posição do presidente do Flamengo com relação à volta do futebol. O que ele deixou claro que foi triste, mais triste de tudo, é que em dado momento, eu vou ler alguns trechos aqui, eu acho legal fazer isso, em dado momento ele fala que não está nem aí que a curva esteja alta, que o futebol tem que voltar, não importa se a curva está alta ou não, desde que sigam os protocolos. Como se os protocolos não resolvessem o problema 100%. Eles minimizam muito os riscos e são importantes. Quando o futebol voltar, que ainda não tiver, imagino que não tiver tido vacina ainda, quando a gente conseguir controlar a situação, todo mundo tiver bom senso para o futebol voltar, os protocolos serão muito importantes, mas é preciso ter na cabeça que os protocolos, eles minimizam o problema, mas eles não zeram a questão, eles não tiram o risco de acontecer uma situação como essa, de um jogador pegar, de um familiar de um jogador pegar, enfim, da contaminação em massa por conta do futebol. Então, no momento como esse, assim, foi bastante constrangedor ver a entrevista dele em vários momentos. Eu vou ler alguns trechos aqui. O primeiro, ele diz aqui: bom, se a minha atividade é segura e está sendo feita seguindo os protocolos, a minha pergunta é, por que não? Cara pálida, o Brasil vive hoje, o Brasil é o segundo país com mais casos de coronavírus, isso sem contar a subnotificação absurda que a gente tem aqui, porque nós somos um dos países que menos faz testes. Então não duvido nada de que já sejamos o país que mais tem casos de coronavírus no mundo. Existem vários outros países que têm muito menos casos que o Brasil e não tem se cogitado voltar ao futebol. Por quê? Lá não dá certo os protocolos, só aqui vai dar? Por quê? Lá os times vão sobreviver e os daqui vão morrer? Vou pegar o caso da Argentina. A Argentina é muito mais rica que o Brasil. Como que o Boca, o River estão pagando salários? Eles vão sofrer também, todo mundo vai sofrer. Na Argentina a gente teve o total de mortes da Argentina, desde que começou a pandemia, é menor do que a gente registra em um dia aqui no Brasil. E não se cogita a volta de futebol. Por que lá não está se cogitando voltar logo? Amanhã, depois? Por que não já voltou? Se é só cumprir protocolo? Porque não é só cumprir protocolo. A ciência não diz isso. A ciência diz que o combate nesse momento é a quarentena.
todo mundo nas suas casas, é isso que precisa ser feito. Então aqui isso já responde um pouquinho o que ele diz. Aí ele completa, simplesmente porque está tendo uma curva ascendente, não é nada demais, né? A gente está tendo uma curva ascendente, só isso, né? A curva é ascendente numa pandemia porque está correndo outras atividades que não estão seguindo esse protocolo que a gente está seguindo. Não é só que não estão seguindo os protocolos, né? Isso também é importante, outras atividades estão aí liberadas e não estão seguindo os protocolos. Mas não é só porque elas não estão seguindo os protocolos, é porque elas estão acontecendo. Outro dia o presidente deu decreto aí falando que cabeleireiro e academia de ginástica era atividade essencial do país. Sendo que uma academia fechada, imagina o risco que as pessoas correm de pegar a Covid. Entendeu? Então assim, é óbvio que a coisa está sendo feita errada, mas aí é como se ele dissesse assim, bom, tá tudo sendo feito errado mesmo, então bora voltar pro futebol, dane-se. É isso que ele quis dizer, em outras palavras. Aí ele completa aqui. Outra razão é que nossos atletas são de alto rendimento. Eles estavam parados há quase 2 meses, precisam voltar a treinar, a perder peso, massa muscular. A informação que a gente tinha é que os jogadores estavam loucos para voltar e praticar o que eles gostam, que é a profissão deles. A saúde não é só a ausência da doença. A saúde passa por uma série de coisas, passa pelo lado psicológico do jogador e pelos aspectos sociais. Mas isso não vale só para o jogador. Isso vale para todo mundo que está preso em casa querendo trabalhar e não pode fazer isso porque precisa colaborar com a quarentena. Todo mundo quer sair. Eu tô louco para fazer um churrasco com os meus amigos, mas eu não posso fazer isso. Então óbvio que quando voltar, nosso psicológico vai melhorar. Mas, cara, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Entendeu? Tem que esperar. Porque os jogadores precisam voltar a treinar. Peraí, você acha que o Felipe Luiz, o Gabigol, não tem uma estrutura onde ele mora para poder treinar em casa, para poder treinar, fazer o seu treino direitinho e se manter em forma? Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Mas estrutura, esses caras, jogadores de Série A, ainda mais do time que é hoje o time mais rico do Brasil, esses caras com certeza têm. Então também não é desculpa. E aí ele fala aqui, abriram as lojas de construção, por exemplo. Qual protocolo foi utilizado? O futebol, nesse caso, está dando exemplo. Eu entendo que o futebol tenha trazido boas alternativas de protocolo, eu não quero discutir isso. A questão é, você não pode pegar um exemplo errado, um erro, para justificar outro. Não é porque as lojas de construção abriram e não estão seguindo os protocolos que o futebol tem que escancarar as portas e voltar normalmente. Não é assim. Não é essa justificativa. E aí, assim, o que mais me incomodou, uma das coisas que mais me incomodou, é quando ele fala a respeito aqui do Carlos Augusto Montenegro, dirigente do Botafogo, e que é contra a volta do futebol até a curva baixar bem. E ele fala aqui, o Rodolfo Landim fala sobre o Carlos. Quando a gente vê a história dessa pessoa à frente do Botafogo e o longo período em que está à frente de várias administrações do Botafogo, e a gente vê o resultado esportivo e financeiro que o Botafogo vem tendo ao longo desse período, e o tamanho que o Botafogo está começando a ter no futebol brasileiro, isso para mim é um indicador de que, se eles discordam do que a gente está fazendo, é uma indicação muito forte de que provavelmente a gente está no caminho certo. Ou seja, ele aqui mistura a questão administrativa do Botafogo para falar a respeito de uma questão de uma pandemia. Ou seja, se o presidente dirigente do Botafogo está falando algo que ele não concorda, ele parte para a questão administrativa para usar como subterfúgio para dizer, não, tá vendo? Olha a minha administração aqui, meu time é rico, eu tenho dinheiro, eu ganho não sei quanto da Globo, eu pago o Gabigol, eu posso falar. Agora um cara fracassado que não sabe administrar time, o que ele me falar, eu vou ao contrário do que ele pensa. Como se a questão da pandemia fosse simplesmente econômica. Como se a questão da pandemia fosse simplesmente o quanto você tem de dinheiro no bolso. E não uma questão humana. Não tem nada a ver a administração do Botafogo com o que aqui o Carlos Augusto Montenegro falou. Ele poderia ser o melhor administrador e falar a mesma coisa. Não tem absolutamente nada a ver. Ou seja, em vez de você refutar o argumento, você refuta a pessoa. Quando você não tem argumento para debater, você tenta diminuir a pessoa que você está debatendo, para tirar a credibilidade dela. Você tira a importância do que ela falou pegando os erros dela na administração do time dele.
Ah lá, esse cara não sabe administrar, quem que esse cara pensa que é? Quem que o Rodolfo Landim pensa que é para achar que entende tudo de protocolo, que entende tudo de vírus? Quem que ele pensa que é? Não é nada, não é ninguém, é um cara completamente egocêntrico, um cara que é completamente ganancioso, que está preocupado só com o bolso dele e com o bolso do Flamengo. Não está preocupado minimamente com a questão humana que envolve toda essa questão da volta do futebol. Eu não sou contra a volta do futebol, mesmo antes de erradicar a doença, mesmo antes da vacina, mas desde que isso seja feita com responsabilidade, como está sendo feito na Alemanha. Esperou-se baixar o nível de disseminação quase a zero para voltar na Alemanha, e ainda assim com protocolos seríssimos, que eles lá têm estrutura para fazer, a gente aqui não tem. Não temos a mesma organização para fazer como eles estão fazendo. Vai ter jogador que vai pegar, vai cair nas costas do dirigente e depois sabe o que ele vai fazer? Se eu vier que falar dele, o Mauro vier falar dele, qualquer pessoa vier falar dele, ele vai processar, porque é isso que ele faz. Como processou lá, entrou com pedido no Faustão, porque se achou lá que o Faustão foi errado com ele, pediu direito de palavra para falar do Ninho do Urubu, etc e tal. É o que ele faz, não aguenta crítica. Por que ele não deu essa entrevista para a ESPN? Ele deu para Fox? Porque ele não encara o Mauro. Você acha que um cara desse dá entrevista para o Mauro César Pereira, que é um flamenguista, mas um cara que é correto, que vai fazer as perguntas, vai apertar? Ele não tem coragem, não tem culhão para isso. Esse é o presidente do Flamengo, é uma vergonha. É uma vergonha. Não importa o quão bom ele seja administrativamente, o quão bem o Flamengo tenha ido ano passado, o quão bem vá quando volte ao futebol, eu tô cagando para isso. É uma questão de vida que é muito mais importante do que a questão esportiva. É impressionante. Olha, isso aqui assim, é um desastre. Essa entrevista aqui é um desastre do começo ao fim. É impressionante. Bom, e aí para encerrar esse vídeo, falar um pouquinho sobre o Crivella, né, que mentiu descaradamente, deu uma entrevista nessa segunda-feira, uma coletiva, agradecendo os clubes cariocas, dizendo que Botafogo e Fluminense finalmente tinham aceitado a volta do futebol lá no Rio de Janeiro para agora junho. O que a gente sabia é que o Vasco e o Flamengo estavam, inclusive, trabalhando por esse retorno. Inclusive foram os clubes que tiveram seus respectivos presidentes, que foram encontrar, inclusive, com o Jair Bolsonaro semana passada, como eu falei. Só que até então a gente tinha informação de que Botafogo e Fluminense eram contra essa volta. No entanto, o prefeito do Rio de Janeiro foi simplesmente desmentido pelo Fluminense, que soltou uma nota oficial dizendo: o Fluminense vem a público esclarecer que não fez nenhum contato telefônico, porque o Crivella disse que entrou em contato telefônico com o Fluminense, com a prefeitura e tampouco com o prefeito, seja para tratar da reunião em que se discutiu a volta do futebol ou para qualquer outro assunto. Já o Carlos Augusto Montenegro, ex-presidente e membro do comitê gestor lá do Botafogo, afirmou que recebeu o contato da prefeitura e concordou com os retornos dos treinos a partir do dia 1º de junho e a volta dos jogos em 28 de junho ou 4 de julho, mas calma, dependendo da análise da curva da pandemia no município. Ou seja, se a curva estiver subindo ainda, o Botafogo é contra. Portanto, em entrevista coletiva, o senhor Crivella mentiu. Mais uma vez, mais uma das muitas mentiras desse senhor, né? É um mentiroso de carteirinha. Uma vergonha para a cidade do Rio de Janeiro ter um prefeito desse quilate como o senhor Crivella. Enfim, um dia absolutamente triste, nada para ser comemorado, cada vez mais mortes no Brasil, perdemos aí uma figura importante como o Vadão, essa entrevista desastrosa, catastrófica, vergonhosa do Rodolfo Landim na Fox Sports, e agora aqui essa mentira descarada do prefeito do Rio de Janeiro, o Crivella, a respeito do Botafogo e do Fluminense. Ou seja, cara, onde vai parar o Brasil, aonde vai parar o Rio de Janeiro, desse jeito, sem bairrismo. Adoro o Rio de Janeiro, estava lá na final da Libertadores, adorei. Tem vídeo aqui no canal, disso, veja lá, assista esse vídeo, como que foi a nossa estadia lá no Rio de Janeiro, no dia da final da Libertadores, Flamengo e River Plate. A gente adora o Rio de Janeiro, sou apaixonado por aquela cidade. Mas na mão dessas pessoas aqui, e com dirigentes desse quilate, como Rodolfo Landim, não dá. O Flamengo não merece um dirigente com viés desse rapaz, por melhor administrativamente que ele possa ser.
Bom, é minha opinião, quero saber o que vocês acham, deixa o like se gostou do vídeo, se é novo aqui, seja bem-vindo, se inscreva no canal, a gente vai se falando, grande abraço e até o próximo vídeo.